que tu vai se preocupar, então, na hora da separação de sílabas poéticas? Seguinte, para você fazer a separação de sílaba poética, primeiro, o caminho mais fácil é você fazer a separação de sílabas gramaticais. Então, tu vai pegar o verso do poema, aqui tá chuchu beleza que é o Hancai, mas se for um poemão, se lá na prova vai que eu coloco o hino nacional, tu tá lascado. Mas não vou fazer isso, mas quem sabe, se você me deixar triste, eu vou fazer. Não vou fazer. Qual é o bizu? Qual é o Nossa, bizu? se você me deixar triste. Se você me deixar triste. Quando eu tô triste, eu fico revoltado. Mentira. Não vou fazer isso, não. Mas é óbvio que isso aqui serve para qualquer poema, tá? Essa divisão. Pessoa, e você conseguiu ver as redações? Eu falei no começo que é quinta-feira, Léo. Acalma teu coração, meu querido. Acalma teu coração. Eu não vi. Ah, tu chegou depois, né? Desculpa. Quinta-feira que a nota de redação sai. Tá? Por enquanto, só de português. Já liberei todas as minhas 5 turmas do Célula. Só falta de redação que eu vou fazer quinta-feira no feriado, enquanto você estiver dormindo, cuidando dos seus gatinhos. Beleza? Tá. Vai sair, mas vai sair. Se der antes aí, é melhor ainda. Voltando então. Qualquer poema tem uma divisão poética. Óbvio. Qualquer poema. Ele precisa ser classificado. O que tu vai fazer? Tu vai pegar o verso desse poema, bonitão. Pegou o verso. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Ou qualquer outro poema. Ah, se você vier, eu vou fazer lá. Se você me olhar, eu vou te cantar. E nós vamos nos apaixonar. Ó, que lindo. Mentira, horrível esse poema. Mas todo poema, o que você vai fazer? Você vai pegar o verso desse poema, você vai dividir esse verso gramaticalmente. Você vai pegar palavrinha por palavrinha, você vai dividir uma por uma. Dividiu? Qual é a primeira regra que você tem que aplicar? Você vai olhar bem atentamente e você vai procurar se existe uma vogal, uma sílaba terminando com vogal e outra sílaba começando com vogal. Beleza? Então tem que terminar com vogal, iniciar com vogal. E tu achou, o que tu vai fazer com essas sílabas? Você vai juntar essas sílabas. Tchum, juntou. Ah, no verso que eu dividi, tem outra sílaba que também termina com vogal e inicia com vogal. O que tu vai fazer? Junta as duas, numa só. Então, duas que são gramaticalmente, elas vão se tornar uma poeticamente. Falou? A outra e muito importante regra é que você vai contar, óbvio, né, que você vai contar até o final, até o fim. Só que essa última palavra é muito importante, porque você tem que ver qual vai ser a sílaba tônica ou a sílaba mais forte dessa palavra e você só vai contar até ali. Show? Então não tem muito difícil, tanta, meu Deus, que coisa difícil. Só que a gente precisa ter atenção, tá? Então você tem que fazer isso com atenção. Você tem que começar. Professor, mas agora como a gente anota isso? O que, meu filho? Repete. Como a gente vai anotar isso? Sendo que é só, Anotar o quê? sendo que é só saber. Como é que tu vai anotar sendo que é só saber? Atividade diária, né? Não é pra anotar? Você vai anotando o que você quiser, meu filho. Isso aí é livre. Sua anotação, quem define é você. Beleza? Entendi. Aí é livre, aí é livre. Fica de boa, na boaça. Beleza? Vamos lá, então? Beleza. Então, olha só. Toda vez que eu passar um verso ou que você tiver que fazer essa atividade, o que você vai fazer? Primeira coisa é dividir gramaticalmente. E depois você vai ficar olhando se tem alguma vogal que termina, uma sílaba que termina em vogal, outra que começa em vogal. Igual aqui, ó. A casa em ruínas. A casa em ruínas. Dividir a sílaba, dividir gramaticalmente. Agora, poeticamente, o que eu tenho que observar? Será que tem uma que termina em vogal e outra que começa em vogal? Tem. Aqui, ó. Terminou em vogal, começou em vogal. Aí negrito, pô. Aí vira duas aqui, tá vendo? Essas duas se casaram, foram morar junto aqui embaixo. Outra parte importante é que esse ruína aqui, a sílaba tônica é o i. O i nas. Então ele tem que estar como? Tem que estar. Deixa eu só ver. Ele tem que estar em quê? Tem que estar
Estava recebendo mensagem da creche. Não, recebendo mensagem da minha outra coordenadora. Eu fiquei preocupado agora. Esse INAS, a gente só vai contar até esse INAS. Falou? Porque o I é a sílaba mais forte. Então, essas duas observações são as mais importantes na hora da gente contar as sílabas poéticas. Olha só. Como você pode notar no momento da escansão, o que é escansão? É isso, esse trabalho aqui que a gente fez, de separar gramaticalmente e separar poeticamente as sílabas, tá bom? Como você pode notar no momento da escansão, a quarta e a quinta sílabas gramaticais do primeiro verso se uniram. Aqui, né? Aqui em cima, elas se uniram, o ra e o em. Isso devido ao encontro de duas vogais. Uma no final de uma sílaba, o ra, e outra no início da sílaba seguinte, o em. Para que isso aconteça, pelo menos a primeira vogal deve ser átona. O mesmo ocorreu em sílabas seguintes, nos versos no e an, entre a terceira e a quarta sílaba. Aqui, ó, cadê? Aqui, logo no comecinho, né? No antigo. Deixa eu aceitar aqui que tem gente pedindo para entrar. Entra. As terceiras e quartas sílabas do últimos versos, sa e em. Note ainda que, em caso de dígrafo, a separação é realizada pela emissão do som, ao contrário da separação tradicional pela gramática. No antigo campo de guerra, o que aqui está falando? O guerra, gramaticalmente, tem que ficar um R em cada sílaba, não é isso? Gramaticalmente, quando a gente tem um dígrafo, uma letra do dígrafo fica aqui, outra fica aqui, em cada canto, ok? Só que na divisão poética, não me interessa o que está escrito, me interessa a pronúncia. Então, eu coloco tudo numa sílaba só. Guerra, R-R-A. Tudo bem? Estamos juntos ou não? Aí, beleza. Tu já aprendeu. Que coisa de maluco, professor. É meio de doido, né? Mas é legal. Não é poética diferente da gramatical, não tem... É diferente. É diferente porque a nossa intenção agora não vai ser mais a divisão da sílaba por uma questão gramatical, não vai ser. A divisão poética, ela tem um interesse total pela sonoridade, por isso que é diferente, por isso que tem outras regras, porque o meu interesse aqui é a sonoridade, o som daquilo que eu vou falar, não mais a palavra em si, a grafia da palavra, não vou ter mais essa questão. Depois que a gente faz essa separação, não para por aí, tá? Atenção, atenção. A gente fez a separação e a gente conta as sílabas poéticas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não, só conta até aqui, até o guer, né? 7 sílabas poéticas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas poéticas. Só que cada verso, dependendo da quantidade de sílabas, tem um nome, tá bom? E é isso que é importante para a gente agora também. A composição métrica dos versos. Atenção aqui. De acordo com o número de sílabas poéticas, os versos podem receber nomes específicos. Veja, monossilábicos, ou seja, o verso, o poema que a gente está analisando só tem uma sílaba, beleza? Serenata sintética, rua torta, lua morta, tua porta. Ó, esse poema aqui ele só tem uma sílaba poética. Ah, professor, morta tem duas sílabas. Morta, beleza? Mas a tônica é o mor. Isso aí, a tônica é o mor. Então a gente não conta o tá. Morta. Gramaticalmente a gente conta. Agora, poeticamente a gente não conta. Então todo verso que tiver uma sílaba poética, a gente chama de monossilábicos, ok? Dissílabos, versos com duas sílabas poéticas. Quem dera. Professor, quem dera. Fica assim, quem. Gramaticalmente, a gente separa assim, ó. Quem dera. Mas qual é a sílaba mais forte de dera? É o de ou o ra? É o de. Então a gente só conta até o... A gente só conta isso aqui, ó, que eu marquei. Quem der por A, eu não conto.
todos os versos desse poema aqui, eles têm 2 sílabas. E essas sílabas que eu estou contando são sílabas gramaticais? Não são sílabas Não, gramaticais. São sílabas o quê? poético. Poéticas. Preste atenção para não confundir os dois conceitos. Trissílabos são versos com 3 sílabas, ok? Vem aurora, pressurora, cor de rosa, quem se cora de carmim. Então, eles são versos com 3 sílabas poéticas, tá bom? Isso, professor, preço. Oi? Tá bom, deixa. Não, deixa. Pode deixar? Então tá. Tetrassilábicos. Vem com 4 sílabas poéticas, tá bom? Aí o negócio vai crescendo, fica mais complicado também de marcar. Porque quando é monossilábico, de sílabo, trissílabo, fica fácil. Aí começa com tetrassilábico, já fica um pouco confuso. Pentassílabos ou redondilha menor. Cuidado que sempre vem com esse nome aqui, ó. Redondilha menor. O que é um poema com redondilha menor, feito em redondilha menor? São versos com 5 sílabas poéticas. Então, esses versos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima no Hankai. Esse verso e esse verso são versos de redondilha menor, porque tem 5 sílabas. Esse aqui também, esse aqui também, são versos de redondilha menor. Versos de redondilha menor são versos com 5 sílabas poéticas, tá bom? Hexassilábicos são com 6 sílabas poéticas. Quem amo não existe, vivo indeciso e triste. Quem quis ser já me esquece, quem sou não me conhece. Fernando Pessoa, esse poema é bem bonito, eu gosto dele. Tudo do Fernando Pessoa eu gosto muito. Heptassilábicos ou redondilha maior. Versos com 7 sílabas poéticas. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, Professor, vieram. quem amo não existe, são 6 sílabas. Oi? Quem amo não existe, são 6 sílabas. Sim. Ó, deixa eu fazer. Quem amo não existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu tenho 6. Existe. Peraí. Quem? Tá certo, Léo. Primeiro você faz. Deixa eu colocar aqui. Quem amo não existe. Deixa eu botar aqui o negócio do quadro branco para a gente fazer juntos. Quem amo não existe. Esse é o verso. Aí vamos dividir. Quem amo não existe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto? 7 sílabas gramaticais. Aqui, gramaticais. Deixa eu aumentar aqui para ficar bonitinho do lado aqui. Gramaticais. Só que qual é a regra? As 2 regras básicas, né? Se eu estiver terminando... Aqui Marcelo. Se eu estiver terminando em vogal e iniciando em vogal, eu junto. Tem algum caso desse aqui? A vogal tem que ser uma coisa importante. Sim, tem. Calma aí que eu vou falar. Um negócio importante. O negócio é o seguinte. Para ter essa junção de vogal, uma tem que ser átona e outra tem que ser tônica. Ou vice-versa. Geralmente é uma átona e uma tônica e uma átona. O que é isso? O que é átono e tônico? Átono é quando eu não tem um som muito forte. E tônico é quando ela é aquela vogal traz a tonicidade para a palavra, tá? Olha só. Aqui eu tenho esse não e eu tenho esse o do não e esse é do existe. Só que quem dá a tonicidade aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu preciso ter 6 sílabas tônicas.
eu não posso juntar esses dois camaradas aqui, porque um é tônico e o outro também é. Eu não posso. Eu só posso quando o outro for. Eu só posso quando é um tônico e um átomo. Aqui os dois são tônicos, não posso juntar. Vou explicar isso para vocês. Isso também é uma parte que a gente vai aprofundar na próxima aula. Por isso que eu não quis entrar aqui para não confundir muito a cachola de vocês. Tá bom? Mas finge que aqui não começa por enquanto, porque a gente vai entrar nesse assunto. E aí, o que a gente faz? Qual é a segunda regra? Só conto até a sílaba mais forte da última palavra, que é o zis. Existe. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ou não? Beleza. A gente vai entrar nessa parte do átono e do tônico. Olha, professor, tá tranquilo. É tranquilo. Parece difícil, mas não é. Aí, depois que a gente faz essa separação de sílabas, a gente precisa contar as sílabas poéticas. Dependendo do número de sílabas poéticas, a gente faz a... Ai, cara, caiu minha caneta. A gente faz a classificação dessas palavras, tá bom? Octassilábicos com 8, ao longo da viola amorosa, vai adormecer na parlenda. Enassilábicos com 9, decassílabos, com 10, endacassílabos, com versos com 11 sílabas, esse aqui é ótimo, os alexandrinos, né? São dodecassílabos, tá difícil aí, dodecassílabos. Só que aparece sempre com esse nome aqui, alexandrinos. E toda vez que a gente tem um poema que é alexandrino, ele é muito rico. Ele é muito difícil de se fazer, né? E os que têm mais de 12 sílabas poéticas são chamados de bárbaros. Olha só. Deixa eu colocar o quadro branco aqui de novo. Que eu quero fazer uma aqui com um poema. Opa, deixa eu apagar aqui. Outro que eu vou fazer aqui. Deixa eu aumentar. Seguinte. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Deixa eu ver qual eu marquei aqui. Olha só, para a gente dividir esse primeiro verso, o que eu tenho que fazer, galera? Vai ser gramaticalmente. Gramaticalmente, como é que fica? Minha terra, falei errado. Isso. Tem palmeiras. Beleza. Não tem mundial. Fizemos o primeiro verso, correto? Não tem mundial, né? Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concordam? Todo mundo concordam que tem 8? Tem 8. Sim. 8 gramaticais, correto? Vamos botar aqui, cadê? Sim. Gramaticais. Agora a gente vai para a poética. Primeira coisa que a gente tem que ver, tem alguma que termina em vogal, outra que começa em vogal? Não. Dois últimos. Então, não é. Então continua, né? Igual. Minha terra tem palmeiras. Qual é a outra segunda regra? A da sílaba tônica. Da última palavra. Palmeiras. Qual é a sílaba tônica? Mei. Então eu conto até mei e esqueço. Não faltou uma palavra ali, não? No terra? Minha terra tem palmeiras. Falta o R. O R vai ficar aqui junto. Perdão, vai ficar aqui. Porque a gente não separa esses dois R's. Minha terra tem palmeiras. Então, se a gente considerar só até o mei, fica como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. E como que eu chamo os versos que terminam? Você parou sem mexer. Eu sei. Quais os nomes dos versos que que quando tem 7 sílabas poéticas, qual é o nome dele? Redondinha, maior ou heptassílabos,
tá bom? Heptassílabos, eles são versos heptassílabos ou versos de redondilha maior. É bom gravar isso, né? Então, o que É é bom gravar isso pra prova, professor. bom? Tem que saber tudo, né? Vai que na prova caiu de 7, caiu de 5, não sei. Mas olha só, primeira coisa que a gente fez, dividimos as sílabas. Segunda coisa que fizemos, classificamos esse verso. Tudo bem? Uhum. E aí tem os tipos de versos, que aí vai falar sobre a rima, né? Além dos versos regulares de métrica fixa, que é isso que a gente estava vendo, como os casos vistos anteriormente, os versos ainda podem ser classificados em polimétricos, conjunto de versos regulares rimados, porém com métrica diferente. Quem teme ao guerreiro além do antes, revive o forte, que sob o fano contra os medos da fria morte. Eu tenho forte rimando com morte. Eu tenho essa rima nesse poema, mas observe que os versos eles não são versos contados da mesma forma, eles não têm o mesmo número, não tem problema. E versos livres, versos que não obedecem nenhuma regra contra a métrica, contra ritmo, contra a rima. São poemas que a pessoa escreve livremente, não se preocupa com sílabas poéticas, ela não se preocupa com rima, ela só quer trazer mesmo toda a poesia, todo o sentimentalismo, sem se preocupar com a forma. Porque tem muita gente que acha que fazer um poema é só sair escrevendo. Você conseguiria, lá no Hankai, né, lá no comecinho, né, a gente achava, nossa, que troço bobo, 3 versos só? Qualquer pessoa consegue fazer isso, mas aí você começa a perceber o seguinte, que no Hankai, todo o primeiro verso é obrigatório ter 5 sílabas poéticas. E o segundo tem que ter 7 sílabas poéticas. E o último tem que ter 5 sílabas poéticas. Opa, já não ficou tão fácil assim. Estão entendendo? Então parece que era muito fácil, mas não é. Quando o verso é livre, é porque a pessoa, o poeta, ele não teve essa preocupação de ter, não quis ter a preocupação, ou foi o proposital. Ele não ter essa preocupação com a rima, com as sílabas métricas, nada disso. Tá bem? E os versos brancos? Versos que obedecem à métrica clássica, mas não apresentam rimas. Os Hankai, tradicionalmente, são bons exemplos de versos brancos. Ou seja, o que é um verso branco? Eu tenho uma rima perfeita, a métrica perfeita, por exemplo, aqui eu tenho 5 sílabas poéticas, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 5. Mas elas não têm rima, esses versos não têm rima, tá bom? E aí, tudo que a gente precisa saber nesse primeiro encontro é sobre isso. O quê? Saber o que você precisa agora, o que a gente precisa saber hoje é dividir essas sílabas, principalmente a diferença, você não pode se confundir na diferença das sílabas gramaticais para as sílabas poéticas. Lembrando que são basicamente duas diferenças só. A questão da vogal, né, que a gente junta duas, como terminou em vogal, começou em vogal, a gente junta numa sílaba poética, e a questão da sílaba tônica. A gente só conta até a última sílaba tônica da palavra. Beleza? Aqui, peraí, rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui. Então é isso.